E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, agora a gente realmente vai finalizar a nossa playlist de Clean Architecture em Python. A gente vai colocar aqui o último diretório que vale a pena a gente explicitar aqui. E aí a gente vai fechar todos os detalhes que a gente tem da nossa arquitetura em si. Na nossa aula passada, a gente falou sobre tratamentos de erro. E cara, fala, ficou bonito fazer uma coisa dessas aqui como tratamento de erro? Ficou bonito fazer uma pasta aqui de erro? Isso é muito bacana. Então, agora a gente vai só fazer o último requinte aqui na nossa arquitetura e a gente fecha essa nossa playlist. Lembrando que ainda vai ter mais um vídeo adicional que a gente só vai colocar um Dockerfile aqui e vai levantar isso aqui tudo em um container. Eu vou fazer explicadinho pra gente, embora aqui, né, no canal já tenha uma playlist de Docker com Python. Mas beleza. Antes de mais nada, vou pedir aí que você coloque o like no vídeo, ajuda aqui a firma a crescer, se inscreve também no canal para receber mais informações e mais vídeos, e fica atento com os próximos lançamentos que eu for fazendo durante a semana. Beleza. O que eu falei na nossa aula passada e que foi um dos problemas que a gente viu, foi quando eu estou mexendo aqui, por exemplo, no envio de dados, seja ele na minha rota GET, ou seja ele no post, é mais interessante a gente ter uma validação antes de tudo sobre essa entrada de dados aqui que está vindo no body. Por exemplo, se eu tiver o first name, beleza, ele vai conseguir fazer tudo que necessita para fazer o cadastro de usuários. Só que se eu começar a trocar first nome, por exemplo, isso aqui já vai dar um erro. E o erro que vai aparecer assim, não é tão intuitivo a gente entender qual é o problema. É melhor que para o nosso usuário fique ainda mais intuitivo esse tipo de erro, esse tipo de amostragem. E para isso, eu quero mostrar, na verdade, um outro programinha, na verdade, uma biblioteca em Python que eu utilizo muito para fazer esse tipo de validação, que se chama Cerberus. Muitas pessoas utilizam, né, para fazer validações um bando de outras bibliotecas. Cara, eu gosto dessa daqui. E eu vou mostrar, né, eu vou colocar o link da documentação aqui na descrição do vídeo, mas o que ele ajuda a gente é o seguinte, a gente vai criar um esquema, né, por exemplo, aqui, olha, name tem que ser do tipo string, e a partir desse esquema aqui, a gente consegue validar tipos de documentos. Por exemplo, name, John Doe, deixa eu ver se ele está batendo com esse esquema de validação aqui que eu coloquei. E ele vai retornar true para a gente. É isso daqui que eu quero expor para a gente, né, na aula de hoje. Eu tenho aqui no pip como que a gente instala o Cerberus. Vou copiar aqui. Deixa os detalhes aparecerem agora durante a nossa aula, porque eu sei que é um pouco complicado entender o que significa validação de entrada de dados. Mas vamos lá. Vou colocar aqui um pip3 install Cerberus. Beleza, instalamos Cerberus. E eu quero fazer agora uma outra pasta aqui, olha, que vai se chamar Validators. Validators. Nota que até o VS Code, né, ele mudou aqui o íconezinho que eu tenho. Vou colocar, como já é de costume, o nosso init. Beleza. E eu vou fazer o seguinte, vamos começar com essa parte aqui, olha, de registro de usuários. Eu quero validar esses campos aqui e eu quero que sempre estejam de acordo com isso. Vamos lá. Eu vou chegar aqui no meu user validator e eu vou, na verdade, eu vou criar um arquivo que vai se chamar user register validator.py. E a partir disso, a gente vai começar os nossos trabalhos, que é nada mais nada menos que uma função chamada user register validator. Eu gosto de colocar com o mesmo nome, que é o nome aqui do nosso arquivo. Beleza? Tem uma coisa, o que vai entrar aqui nessa minha função exatamente? Eu quero que entre o body da minha requisição HTTP. Eu quero testar isso daqui, eu quero ver se está de acordo com um certo esquema
que eu sempre quero que isso daqui seja verdade. Como se fosse uma forma de bolo, né? Eu quero que sempre tenha essa mesma forma aqui quando eu for fazer o acesso a essa rota. Então, o que vai entrar aqui vai ser requests. Eu vou colocar aqui uma tipagem de N de qualquer coisa, mas esse requests aqui, ele se refere à requisição que a gente tem no Flask em si, né? De como que a gente tira o body do Flask. Eu já mostrei isso nas nossas aulas passadas. E eu vou fazer uma coisa. From Cerberus import validator. Esse objeto vai ajudar muito a gente. Ok, eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou criar um body validator, que vai ser uma instância desse nosso objeto, dessa nossa classe aqui de validator, sendo que ele vai ser um dicionário. O que acontece? Aqui que vai entrar o pulo do gato. Nessa parte aqui de validators, eu tenho que literalmente transcrever o que eu quero que seja sempre colocado no meu body. E eu sei que o meu body ele vai ser sempre feito dessa forma. Deixa eu até colocar aqui, separar para a gente ver aqui melhor. E olha só, vamos lá. Eu quero, na verdade, ter um argumento, né, que se chama first name, ou no caso uma chave que se chama first name. E aqui a gente vai entrar com toda a linguagem que o Cerberus vai requerir para a gente. Qualquer coisa você pode dar uma olhada, né, nas descrições, que vai ter o site lá do Cerberus ensinando tudo para a gente. Mas eu quero que a tipagem desse first name seja string, do jeito que está aparecendo aqui, olha, é uma string. Eu quero required, eu quero que ele seja sempre requerido, eu sempre tenho que ter esse first name aqui, e empty, eu não quero que ele seja vazio, false. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, olha? Eu estou falando que o meu argumento de primeiro nome ele tem que ser uma string, ele sempre tem que aparecer porque ele vai ser requerido e ele não pode ser vazio. São as regras que eu estou colocando sobre o body da minha requisição. Fiz isso, beleza. Agora eu quero fazer o seguinte, olha. Last name. Vou colocar aqui, olha. Ele também vai ser a mesma coisa. Ele vai ser o tipo string, requerido, e que ele não pode ser vazio. Vou colocar uma vírgula aqui. E agora, por último, eu vou querer age, que é a idade. Eu vou querer que ele seja de um tipo de integer, ou seja, um número inteiro. Não existe idade, tenho 32,5 anos. Isso não existe, né, meu amigo? Então vamos colocar aqui, olha, integer. E eu também vou querer que ele seja requerido e que ele não seja vazio. Beleza. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. A resposta, né, vou colocar em inglês, response desse validador, sendo que ele vai validar o nosso request, que vai ser esse carinha aqui, .json, pegando o arquivo JSON, né, o nosso body da nossa requisição. Ou seja, eu vou validar exatamente o body de acordo com esse tipo de transcrição aqui que a gente quer. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, if response is false, por enquanto, para a gente verificar o que vai acontecer, eu vou colocar o seguinte, print bodyValidator.errors. E nota que isso daqui
é uma validação muito interessante, eu vou fechar aqui, para o nosso body. Eu sempre quero que ele tenha esse formato aqui. Se ele fugir desse formato, vai dar erro no projeto. Então, antes de eu acessar a nossa rota, a gente vai fazer esse tipo de validação. Nota que eu vou até chegar aqui e fazer o seguinte. Vou copiar aqui o nome desse arquivo. Vou colocar aqui validator underline teste.py. Vamos brincar de fazer teste unitário com esse cara aqui. Eu vou chegar aqui, olha, from.userRegisterValidator, import userRegisterValidator. Beleza. E a gente vai fazer um def teste, exatamente essa nossa função aqui de validação, certo? Beleza. Só tem só uma coisa. Quando a gente chamar o nosso validador, ele vai querer um request com um JSON lá dentro, né? Então, a gente vai mocar e criar essa nossa entrada aqui. E ela vai ser simples, não vai ser complicada. Eu vou chegar aqui, olha, class, mock, request, colocar um def init aqui, certo? E self.json igual a none. Só isso. Porque agora a gente vai conseguir cadastrar o que a gente deseja. Eu vou colocar aqui, olha, request é igual a mock request, ou seja, agora a gente tem um request.json para usar. Request.json vai ser igual a... Vamos mostrar como é que vai ser o erro? Olha só. First name vai ser... Vamos colocar um número. Vou fazer um erro aqui mesmo. Last name, alguma coisa. E eu vou colocar aqui uma idade, um age, igual a 23. Beleza, é isso aqui mesmo que a gente quer. E para testar, vai ser simples. Eu só quero ver se essa chamada aqui ela não vai lançar erros. Simplesmente desse jeito aqui. Eu sei que aqui vai acontecer um erro. Então, só para ficar mais explícito, eu vou colocar um print aqui na frente, que vai facilitar a nossa visualização. Eu vou pegar o terminal e nota o que a gente fez aqui. Olha. A gente mocou, né, uma chamada de um body e jogamos lá no nosso userRegisterValidator. Beleza? PyTest, -s, -v, vou colocar src /validators. Isso, olha só o que apareceu. First name must be of string type. Ele não só apontou o erro, como ele mostrou especificadamente qual é o erro que nós temos. Ele falou, cara, o primeiro nome ele tem que ser do tipo string. Olha como que isso aqui facilitaria muito a vida do usuário. Se eu chegar aqui, por exemplo, no primeiro nome e errar, colocar, por exemplo, um número aqui, ele vai voltar a informação aqui de erro no detail, né, falando que o nome ele tem que ser string. Isso daqui é uma validação muito interessante para a gente trabalhar. Por exemplo, deixa eu fazer uma outra modificação aqui. Em vez de first name, first nome. Olha o que vai acontecer. Salvei aqui. Vou rodar novamente. Só que agora com esse first nome aqui desse jeito. Olha o que vai acontecer. First name, ele é um campo que está sendo requerido, só que o seu first nome, ele é um campo desconhecido. Então ele até entendeu que eu coloquei ali um registro totalmente diverso, qualquer outro tipo de registro, e ele falou qual que é o verdadeiro registro que eu deveria ter no meu body. Isso daqui é ouro. É muito bacana da gente apresentar uma coisa dessas aqui para o nosso usuário. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, olha, name, e vou colocar agora uma string aqui, meu nome. Beleza?
Se eu chegar aqui e rodar, beleza, passou. Eu não vou muito a fundo em teste de validators, mas eu acho que já deu para sacar qual que é a ideia de se fazer uma coisa dessas, né? A gente vai retornar realmente para o usuário esse tipo de resposta. Mas eu não quero que ele retorne um print. Tem que ser um erro e tem que ser um erro personalizado que nós vamos criar. Vamos ter coerência, né, com o projeto que a gente for fazendo. E para isso, eu vou chegar aqui, olha, erros, types, vou criar aqui, olha, HTTP. Isso é um erro especial que a gente fala unprocessable entity .py. É um erro que a gente fala que o dado que você mandou, ele não é processável para a gente. Você tem que mandar um dado que ele é correto para ser processado aqui na nossa API. Vou copiar e colar essa parte dessa classe, né? Só para a gente ter um molde aqui. E aí vai ser unprocessable entity error. Vou colocar aqui também unprocessable entity. E se você olhar na documentação, o status code do unprocessable entity ele é 422. E o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu validador. Deixa eu voltar aqui no meu validador. E from src.erros.types import. Vou colocar aqui... na verdade a gente tem que colocar ele aqui no init, né? O unprocessable entities. From processable entities import processable entity error. Beleza, aqui no init do types. Vou colocar aqui, olha, um processable entity error. E o que nós vamos fazer caso a gente tenha algum tipo de problema? Raise, levante um unprocessable entity error, sendo a validação do body com erro. É isso daqui que a gente deseja. Tanto que, vamos até concretizar o que eu estou falando, porque a gente vai colocar esse tipo de validação aqui, olha, no nosso arquivo de routes. Eu vou colocar ele aqui também, import validators from src.validators.userRegisterValidator import userRegisterValidator. Mas eu vou tratar isso daqui de um jeito diferente, que vai ser o seguinte. Caso a gente tenha essa validação aqui não acontecendo, na verdade eu coloquei errado, que eu coloquei no find, deixa eu retirar essa parte aqui. É nessa rota aqui de usuários. Caso isso daqui der errado, ele já vai pular para essa parte aqui de exception. Ele não vai nem entrar na rota. Entende que essa validação inicial aqui, ela está protegendo a nossa rota. Eu não quero nem que entre na minha rota, no Composer, caso essa validação aqui dê erro, já vai cair para cá. E eu vou até ir um pouco além, que eu vou clicar aqui nesse Handle Erros, vou aqui nesse Types, né, que é o da nossa aula passada, o Processable Entity Error, e colocar ele aqui junto, né, se o erro for em instância do Processable Entity Error, pega o status code, o name e a mensagem que a gente colocou. Então nota que o que eu fiz foi colocar uma validação na frente da nossa rota. E agora vamos testar essa brincadeira aqui, vamos testar como é que isso aqui fica. Vou pegar aqui o nosso terminal, Python 3, run.py, estamos aqui rodando. Se eu voltar aqui, olha, para o Postman, vamos colocar o first name como número, olha o que vai aparecer aqui para a gente.
Isso, olha só. Detail, first name, ele tem que ser do tipo string. Se eu tirar, por exemplo, olha só, vamos tirar o age. Tirei o age. First name, last name, quero cadastrar sem idade. Olha só. Ele vai mostrar no outro campo também. Você precisa colocar a idade e você precisa colocar um primeiro nome do tipo string. E olha aqui, olha, 422 unprocessable entities. Nota como que, assim, fica muito claro a gente tratar erros de validações dessa forma aqui, ó. Tanto que, se eu colocar desse jeito aqui, olha, o primeiro nome como sendo uma string mesmo, só que tendo números, ele vai passar. Só que ele vai ser blocado lá na validação em que está no nosso caso de uso. Então, isso daqui é como que a gente trata, né, validações de entradas de dados. Isso daqui é uma ferramenta muito interessante e muito boa. Principalmente para quando a gente fala de performance de código. Eu não estou nem entrando na rota direito. Agora, para terminar de vez, eu não vou nem fazer muita firula. Eu vou chegar aqui no meu validators. Deixa eu fechar esses arquivos aqui, para ficar mais simples para a gente. Que a gente fez o registro de usuário. Vamos fazer agora user finder validator.py. Beleza? Eu vou, para facilitar a nossa vida, colocar aqui user register validator, só que na verdade é user finder validator. E aqui, porque eu quero validar minha rota get. Minha rota get vai ter só esse first name aqui, que é nos query params. Então, em vez de body validator, query validator. E eu só quero validar se eu vou conseguir, olha só, mandar o meu first name do jeito que eu quero. String, requerida e não pode ser falso. Então é isso daqui que eu estou querendo. Só que em vez de JSON, vai ser args, pegue os argumentos da minha requisição. Eu vou deixar os testes unitários desse cara aqui de para casa. Vale a pena fazer para dar uma olhada para ver como que fica esse tipo de comportamento. Mas agora eu vou terminar from src.validators.userfinder userfinder validator. Vou aplicar ele aqui na minha rota de userfind. Requests aqui. Beleza. Nota que agora eu tenho validações iniciais tanto no userfinder quanto no userregister. Vou voltar aqui, olha, para o meu terminal. Vamos rodar ele, o nosso projeto. Caso eu tire o first name, beleza. Detalhe, o primeiro nome, ele é necessário que você tenha ele aí. Então, olha que agora eu tenho as validações tanto para para minha rota de get, quanto para minha rota de post. Muito interessante isso aqui. A gente mexer com tratamento de erros. Bom, gente, isso daqui era o que eu queria trazer para a aula de hoje. Git status, git add, git status, beleza, git commit, fit implementing, validators. Ok, era isso aqui que eu queria trazer para a aula de hoje. Agora, com toda certeza, terminamos tudo que a gente tem aqui sobre uma arquitetura muito bem planejada, muito bem fixada, né, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira simples. Cada elemento está em cada caixinha aqui. Isso daqui é a Clean Architecture. Terminamos aqui tudo a respeito, teoricamente, sobre a Clean Architecture. Eu ainda vou deixar mais um vídeo que vai ser a nossa próxima aula, que vai ser como que nós vamos colocar isso daqui tudo
em um container no Docker, vamos fazer containerização disso, e aí a gente acaba de vez com essa nossa playlist, mas até agora já foi explicitado tudo a respeito de Clean Architecture. Bom, muito obrigado, eu fico por aqui e até a próxima.